Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Encontrando o Verdadeiro Valor Próprio. O texto que serve como base para o nosso estudo é Gênesis capítulo 39, verso 1, que diz: Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Nessa semana estamos estudando um pouco a história de José. José, que havia crescido como um filho mimado, o filho da primeira esposa ou da esposa mais amada do seu pai. O seu pai já tinha demonstrado o desejo de fazer dele o seu sucessor dentro da liderança da própria família. Isso acabou gerando uma grande divergência dentro da própria família. José havia, inclusive, recebido alguns sonhos da parte de Deus, mostrando que ele teria um papel preponderante junto da liderança da própria família. O que, quando foi contado para o restante da família, gerou ainda mais ódio por parte dos irmãos em relação a ele. Para piorar ainda a situação, o pai acabou dando a ele uma túnica de várias cores, muito provavelmente já dando demonstrações de que faria dele, ou que daria a ele os seus direitos de filho mais velho, no lugar de Rúben, que foi o primeiro filho de Jacó. Mas, como o próprio Jacó vai mencionar quando ele já está no seu leito de morte, Rúben havia tido um caso com uma das suas concubinas, com Bila, e apesar de Jacó não ter tocado no assunto com Rúben naquela altura, mas ele tirou de Rúben o direito de filho mais velho e aproveitou provavelmente essa mesma situação para encontrar nela um meio de fazer com que Jacó pudesse ser o seu sucessor, que recebesse os direitos de primogenitura. Isso gerou nos irmãos ainda um ódio muito mais intenso, o que fez com que eles acabassem por tomar a decisão de vendê-lo como escravo para o Egito. Nós vimos ontem que José, usando o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolha, ele decidiu que ele não deixaria que o ódio pelos irmãos norteasse a sua vida, mas que ele iria servir ao Deus do seu pai. Até aquele momento, Deus tinha sido o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora seria o Deus de José. Ele tomou essa decisão. Mas o texto que nós lemos hoje, de Gênesis 39, verso 1, mostra o próximo capítulo da história de José. Ao chegar no Egito, e até esse momento, é interessante que o livro Patriarcas e Profetas vai deixar claro que José ainda tinha esperança de que alguma coisa acontecesse, de que um milagre extraordinário acontecesse e ele fosse libertado e tivesse a oportunidade de voltar para o seu pai. Mas às vezes nós não somos capazes de entender o tamanho, a dimensão do propósito de Deus para a nossa vida. É claro que o Senhor Deus não pretendia fazer de José um escravo, mas haviam lições que ele precisaria aprender. Ele aprenderia, por exemplo, a administrar em tempo de fartura, e isso aconteceria na casa de Potifar. Ele tinha que aprender a administrar, por exemplo, em tempo de escassez. Ele aprenderia isso enquanto estivesse na prisão. Haviam caminhos de aprendizado que José deveria aprender, que nos caminhos que foram organizados ou foram abertos por Deus, com certeza José não os teria escolhido. Mas agora, quando chega no Egito, ele vai ser tratado como se fosse uma mercadoria, de filho mais velho, ou de pelo menos o filho mais velho da esposa mais amada, aquele que estava sendo preparado pelo pai para ser o novo líder da família. Agora, de uma hora para outra, o seu valor era medido em quê? Em moedas. Os irmãos o venderam por 30 moedas de prata. O preço de um escravo sem valor. Por quanto ele foi vendido no Egito? Não sei, mas com certeza os ismaelitas devem ter ganhado algum dinheiro em cima disso. Devem tê-lo vendido por um valor maior. Mas mesmo assim, quem era José? Ele era senhor de si? Não mais. Filho amado? Não mais. Ele não passava de uma mercadoria barata, um escravo. José poderia, naquele momento,
deixar que as pessoas à sua volta determinassem o seu valor. E se os ismaelitas determinassem o seu valor seriam 30 moedas de prata. Se Potifar determinasse o seu valor, talvez ele valeria um pouquinho mais do que isso. Mas para quê? Para servir como um escravo, que tinha o mesmo status de um animal de carga, talvez. Um jumento, um camelo, enfim, como se fosse um animal de carga. Mas José tomou uma segunda decisão. Veja, a primeira decisão que ele tinha tomado, que nós estudamos na lição de ontem, é a decisão de que ele serviria a Deus. Agora, a segunda decisão que ele toma é a decisão de que ele não deixaria que as pessoas à sua volta determinassem o seu valor. Para os seus irmãos, ele não valia nada. Para os ismaelitas, ele valia 30 moedas de prata. Para Potifar, talvez valia um pouco mais do que isso. Mas ele decidiu que o seu valor seria determinado por ninguém menos do que pelo próprio Deus. E quem é você para Deus? Quando você olha para a Bíblia e você percebe o amor incrível com o qual Deus amou a humanidade, e quando você vai estudar um pouco as palavras inspiradas, você descobre que se fosse por uma única pessoa, Jesus Cristo teria vindo a esse mundo e teria feito absolutamente tudo o que ele fez. Então você começa a perceber que você tem um grande valor para Deus. Mesmo que as pessoas à sua volta não te valorizem como você acha que deveria ser valorizado, quando você olha para Deus, você encontra estabilidade emocional. Você tem um grande valor para Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno ainda, lá em casa nós somos apenas 2 irmãos, meu irmão e eu. Nos damos muito bem hoje, graças a Deus. Mas na época da nossa infância, para ele foi muito difícil, porque ele tinha sido filho único até os 10 anos de idade. E quando eu cheguei, ele já com 10 anos, vendo uma criança quando começou a engatinhar, eu quebrei todos os brinquedos dele, ele chorava e dizia, esse moleque veio para pegar tudo que era meu, o pai e a mãe eram só meus, agora tem que dividir com ele, meus brinquedos, atenção e tudo, foi muito difícil para ele. E eu me lembro que eu ainda era muito novo quando ele ouviu uma conversa do pai e da mãe, e ele veio correndo me contar, me dizendo que eu tinha sido fruto de um acidente de percurso, porque o pai e a mãe nem queriam que eu nascesse. E eu disse para ele, isso é mentira. E eu fui lá, cheio de razão para poder falar com a minha mãe, disse assim, mãe, meu irmão me disse que você nem queria que eu nascesse, que eu sou um acidente. E minha mãe olhou para mim e disse, mas isso é verdade. Eu quase tive um ataque do coração. Eu disse, você me fala isso desse jeito? Meu mundo se desmoronou. Mas com a sabedoria que às vezes só um pai ou uma mãe pode ter num momento como esse, ela disse, a gravidez foi muito difícil, muito difícil. E quando você foi nascer, você demorou muito para poder nascer, a bolsa havia se rompido, e eu ainda lutei durante 2 dias para que você pudesse nascer. Quando finalmente o parto foi feito, você tinha o cordão umbilical, tinha dado 2 voltas no seu pescoço, você não estava respirando, e os médicos disseram que você não ia sobreviver, que você já tinha morrido. E eu disse a Deus, Deus, se você tem um plano para esse menino, traz ele de volta, e eu vou criá-lo para poder te servir. E nesse momento você começou a chorar. E o médico disse, olha, isso foi um milagre. E então ele olhou para mim e disse assim, teu pai e eu decidimos trazer teu irmão à existência. Mas Deus decidiu trazer você para cá, porque ele tem um grande plano para a sua vida. Aquilo mudou completamente a minha maneira de poder encarar a vida. E eu descobri que Deus tinha um plano para mim. Aquilo mudou a minha vida. Minha mãe talvez não tenha a noção de como me contar isso fez com que a minha vida pudesse ser norteada. Tomei algumas decisões equivocadas depois disso, claro que sim. Mas eu sempre tinha na minha cabeça, Deus tem um plano para a minha vida. Quando você descobre o seu valor em Deus, quando você descobre que antes que você fosse formado no ventre materno, Deus já tinha um propósito para a sua vida e que deu a você o direito de escolha, o livre-arbítrio para poder seguir esse plano ou não, mas sabendo que Deus tem um propósito, então o seu valor diante de Deus acaba sendo estabelecido. As pessoas que mais sofrem nesse mundo são as pessoas que estabelecem o seu próprio valor por aquilo que a sociedade, por aquilo que as pessoas que estão à sua volta pensam a seu respeito. E às vezes, principalmente em famílias disfuncionais,
Aonde crianças crescem ouvindo: você não presta, você é um burro, você é um ignorante, você nunca vai conseguir. Essas coisas vão entrando na cabeça de uma criança. E às vezes alguns traumas se estabelecem. E quando essa criança se torna um adulto, às vezes ela não consegue ter uma autoestima equilibrada, porque guardou na mente aquilo que ouviu dos seus pais lá atrás. E na maior parte dos casos, os pais que acabam agindo dessa maneira, porque ouviram a mesma coisa lá atrás e só estão reproduzindo muito daquilo que receberam. Famílias disfuncionais têm a tendência de fazer com que os filhos cresçam com uma defasagem em termos de imagem própria. Quando nós nos vemos com a ótica de Deus, com as lentes de Deus, mesmo que tenhamos crescido num lar disfuncional, aonde não fomos valorizados como talvez deveríamos, Deus é capaz de mostrar para cada um de nós que Ele tem um grande projeto para a nossa vida. E que nada, absolutamente nada, iria tirar o grande propósito que Ele tem para nós. E o nosso valor só pode ser devidamente entendido quando olhamos para a cruz do Calvário. José não permitiu que nem os seus irmãos, nem os ismaelitas e nem o próprio Potifar estabelecessem o seu valor. Ele entendeu que o valor que ele tinha era o valor que Deus via nele. E por isso ele conseguiu se manter estável, mesmo diante das dificuldades mais extremas que ele acabou enfrentando no Egito. Eu queria que nesse momento, talvez, você permitisse que o Senhor Deus te mostrasse o seu devido valor em Cristo Jesus. Talvez estou falando com uma pessoa que cresceu ouvindo que não ia conseguir, que olha para si mesmo e se acha feio, gordo ou magro, ou sei lá, que a sua aparência não te agrada, ou que você se sente indigno por causa de coisas que acabou fazendo, ou porque sua autoimagem é ruim. Eu queria que você olhasse nesse momento para a cruz do Calvário e tentasse ouvir Deus dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho pudesse esquecer dele, eu todavia nunca esqueceria de você. Nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. O Senhor Deus te ama com amor eterno. Você tem um valor que é imensurável. Se fosse só por você, Jesus teria vindo para poder morrer. Deixe que esse amor de Cristo te constranja e coloque em equilíbrio a visão que você tem a respeito de si mesmo. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a Deus para que Deus te ajude, quem sabe, a romper com algumas das questões que talvez tenham feito com que a sua autoimagem seja talvez desequilibrada. Ore comigo. Senhor Deus, vivemos num mundo onde, vez após vez, a nossa autoimagem acaba sendo maculada, manchada, às vezes por causa daquilo que ouvimos na nossa infância, talvez por causa da falta de valorização por parte do próprio cônjuge, talvez pela falta de valorização pelos colegas de trabalho, pelos chefes, pelos amigos, pelos vizinhos. Mas ajuda-nos a podermos estabelecer uma autoimagem equilibrada, olhando para a cruz do Calvário e entendendo o valor que temos em Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?